Amém. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja dada toda a glória. Amém? Os irmãos perceberam que algumas sílabas estão com dificuldades de saírem. Eu estou num tratamento ortodôntico. Estou há 2 meses sem pregar na igreja. Mas eu não poderia perder esta oportunidade da alegria de estar aqui junto com meu colega, que vivemos os tempos de solteirice no seminário. E agora encontrá-los nesse período aí de 40 anos de ministério este ano, esta jovem, pastor Marcos, que estava aqui ao meu lado, é mãe de 5 filhos e avó de 7 netos. Coisa linda, não é? Bonito é quando esses 7 netos se reúnem em casa. Todos pequenininhos, quase da mesma idade. Chegam quietinhos, depois de meia hora, viram um bando. Depois de 3 horas, na casa do vô, uma quadrilha. Que bom. A irmã pastor Marcos, a irmã Dora. Pastor Marcos é esse jeitão pastoral. Uma das marcas que nos impressionou quando éramos estudantes é que alguns chegam no seminário achando que serão pastores. Mas pastor Marcos é esse jeitão, ele chegou já pastor. A presença dele era uma presença tranquila, pacificador, e era gostoso conviver com ele. Porque o ministério pastoral, o dom do pastoreio, não começa com uma ordenação, imposição de mãos, mas com o dom do Senhor durante a vida ministerial. Então, Marcos é assim, esse jeitão, não vai mudar não, tá? Na realidade, eu estaria hoje aqui para pegar um autógrafo desse Deus que restaura nossas perdas, em que os irmãos foram alimentados. Neste momento tão difícil que passamos de pandemia, mas sendo consolados pela palavra de Deus. E essas mensagens certamente repercutirão, irão se multiplicar através desse texto que você está levando e certamente distribuindo para outras pessoas. Eu estou acompanhado de uma senhora também, muito idosa. Não. Irene, fique em pé. Irene, essa irmã é aquela irmã, um membro que todo pastor gostaria de ter e tem na igreja. Aquela irmã que quando tem que fazer um almoço, um lanche, alguma coisa para... É ela. Ninguém mexe na cozinha. A chave da cozinha está nas mãos dela. E ela faz com muito apreço. Irene é alemã. Conheceu o Senhor Jesus aqui no Brasil. Filha de poloneses e russos. Sua família sobrevivente de campo de concentração. Então nós louvamos ao Senhor. Eu estou bem acompanhado. Obrigado, Irene. Estas palmas carinhosas pela sua vida e pelo seu testemunho. Louvado seja o Senhor. Então tenham paciência, eu quero participar desta festa, mesmo falando assim meio com alguns sons sibilantes, como se eu estivesse com uma bala na boca. Mas que o Espírito do Senhor vá dissolvendo até chegar aos seus ouvidos. Amém. Amém. Deus é um Deus que realmente restaura-nos em momentos de perdas. E nesta manhã eu quero compartilhar esta mensagem que a igreja recebeu ao longo desses meses, em que Deus está ainda restaurando-nos. Porque Deus nos fez assim, para um ajuntamento. Descobrimos isso.
Não fomos feitos para o isolamento. Não fomos feitos para o nosso aprisionamento da alma. O partilhar, o compartilhar, o estar sentado ao lado uns dos outros, atraídos pelo amor de Cristo que nos constrange, é algo maravilhoso, que ninguém pode entender, senão aquele que passou por uma experiência viva e real desse Cristo vivo e do poder de pertencer ao corpo de Cristo. Você pensa que escolheu o seu banco? E esta mensagem tão linda, que acaricia o nosso coração, falando sobre essas águas tranquilas, nessa voz feminina criada por Deus, que nos acalma, como se estivéssemos num lugar assim, numa relva verdejante, com águas tranquilas. Como esta cidade lembra bem a criação do Senhor e o seu jardim de bênção. Você não escolheu o lugar. Deus é soberano nisso. A pessoa que está ao seu lado, Deus a colocou aí para abençoar a sua vida. Com uma palavra de bom dia, de graça, com um abraço, um aperto de mão. Isto é enriquecedor, porque nos dará ânimo e força para enfrentarmos esta semana. Por isso eu compartilho algumas experiências do apóstolo Paulo, que passou por muitas perdas. Quando ele está escrevendo ao seu filho Timóteo, que também passou por algumas perdas, algumas dificuldades na vida, e ele passa por algumas lembranças. A segunda carta de Timóteo, a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, nos leva a compreender um pouquinho este momento de pandemia e também de perdas. Um Deus que vai restaurando-nos nesses momentos em que perdemos alguma coisa ou perdemos alguém. Quem é este Paulo, em 2 Timóteo? Parece-me que já um pouco idoso, velhinho. Ele já está dizendo que combateu o bom combate. Quem é este Paulo que já perdeu algum tempo, se podemos dizer assim, humanamente falando, os seus anos de vida? Paulo estava enfermo, porque de todos os seus colegas de ministério, somente um ficou, diz o texto de Timóteo. Lucas. E Lucas era médico. Quando você precisa de um enfermeiro, precisa de um médico ao seu lado, é porque você está precisando de ajuda. Paulo está aprisionado. Sim, ele está numa cela de prisão. Ele perdeu amigos, perdeu a liberdade. Ele perdeu livros, ele pede a Timóteo, traga-me os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo, que gostava tanto de ler, que gostava tanto de estudar a palavra, estava longe da sua biblioteca e de seus livros. Paulo pede uma capa, ele estava sentindo frio, estava chegando o inverno. Paulo, nesta carta, representa alguém que está sensível a muitas perdas. E ele está escrevendo a Timóteo, que também passou por experiências de perdas. Deixou a sua casa, sua família, tinha problemas também de saúde. E poderíamos olhar essa situação de Paulo como também a minha, em alguns momentos. Chegam momentos da nossa vida que tudo parece ser muito difícil. Ficamos cansados demais para lutar. Perdemos as nossas forças. Vivemos situações em que
parecem não haver mais esperança, vontade de desistir. Paulo passou por tantas privações e tantas perdas que poderia ter desistido a qualquer momento da sua vida cristã, do seu ministério. Num dos momentos mais angustiantes, ele revela à igreja de Corinto assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez, além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior. A minha preocupação por todas as igrejas. Que sentimento de Paulo. Eu vou precisar, talvez, um copinho de água. Pela graça do Senhor. Que Deus abençoe você que está em casa nesta manhã. Para crer num Deus que restaura-nos em perdas. Porque nós não fomos criados para sermos perdedores. Queremos ganhar, queremos ter sucesso. Mas a palavra de Deus nos possibilita esta graça. E encontro nesse texto alguns segredos desse Deus restaurador. Primeiro, qual o sentimento de Paulo quando sente-se perder a liberdade? Capítulo 2, verso 9. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Olha o Deus restaurador. Ele vê a sua perda, mas o Senhor lhe dá a alegria da liberdade do Evangelho. Paulo perdeu a liberdade, mas não perdeu as promessas do Senhor. Eu estou preso, estou sofrendo, mas a palavra de Deus não. Como Deus restaura nos momentos em que estamos enclausurados, estamos aprisionados. Obrigado. Que gentileza. Ele perdeu a liberdade física, ele estava num lugar confinado, ele estava em porões escuros, certamente fétidos, isolado, solitário, abandonado. E muitas vezes, quando nos sentimos assim, e nesta pandemia nos sentimos muitas vezes enclausurados, se não fisicamente, na alma, no coração, perdemos o poder da palavra, perdemos o poder das promessas do Senhor. Calamos a mensagem do Evangelho, como se nesse período de pandemia também o Espírito Santo estivesse enclausurado. Talvez foi no período em que o Espírito Santo mais trabalhou na igreja, foi nesse período, porque ninguém pode deter o Evangelho. E a graça do Senhor esteve presente na igreja, mesmo na igreja invisível. E olha, a graça foi tanta, que na nossa igreja, lá na Memorial da Tijuca, nasceu uma geração na pandemia. Na hora do culto, estamos fazendo aqui uma garagem de carrinhos de bebês. Estamos com chegando a 8, 10 crianças no período da pandemia, e estão chegando mais. Essa semana nasceu mais uma. Que graça! É nesse período que Deus está renovando, e pela misericórdia do Senhor.
Eu estou preso, eu estou enclausurado, eu estou perdendo, mas a palavra do Senhor não. Eu sei que a dor nos sufoca, e Paulo, talvez nesta hora, foi agraciado pela palavra do Senhor, em que invadiu aquele presídio, os calabouços, e Paulo viu em seu aprisionamento, mesmo na perda da liberdade, o poder do Evangelho, que não se pode aprisionar, não pode estar acorrentado. Por isso, numa outra experiência, à meia-noite, aprisionado, ele cantava louvores ao Senhor. E talvez a igreja nunca cantou como cantou durante esse período de perdas que passamos. Não talvez um coro, talvez não a presença no ajuntamento, mas no coração. Quantas vezes a irmã, o irmão, nos momentos de falta de liberdade, não entoou cânticos como estes que cantamos nesta manhã, no coração. E o Deus que ouve o coração recebeu o clamor e o louvor. Porque nestes momentos Deus colocou algo precioso na vida da igreja. O poder das promessas. Então, após um grande isolamento e aprisionamento, apoie-se naquilo que mantém você livre, as promessas do Senhor. Amém? Uma outra perda, um outro momento de perda que encontro nesta carta, capítulo 1, versos 15 a 17. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Nomes estranhos este, né? Que lá na igreja de memorial ninguém coloca os nomes desses. Não são bonitos a tradução, mas soa mal. Mas ainda tem alguns nomes esquisitos. Hoje, por exemplo, um diácono me atendeu muito bem. Qual é o nome desse diácono? Hã? Está vendo? Estranho. É Albígeno. Irmão do... Não, o nome é bonitinho. Ele disse só pela metade, pode me chamar só de Albi. A igreja tem isso, não é? Jesus também mudava o nome dos discípulos, quando não gostava, ele inventava um outro. Você descobriu este momento de Paulo? Paulo foi abandonado por amigos. Perdeu companheiros. Me abandonaram. Talvez ele diria, todos poderiam ter me abandonado, mas esses dois não. Porque são amigos assim, irmãos, camaradas. Mas eles também se foram, me abandonaram. Além de estar preso, fui abandonado. Isto é perda. Perder a amizade. Isso dói. Mas ele, daqui a pouco, ele não olha para a perda. E esse Deus que nos restaura, ele olha para o improvável. Incrível. Ele desvia o seu olhar para as perdas e foca o olhar para uma pessoa improvável. Deus o surpreende. Ele nem conhecia direito essa pessoa. Ele não esperava nada dela. Talvez dos dois amigos, sim. Mas ele, esta pessoa, quando chega em Roma, diz o texto, procurou Paulo diligentemente até encontrá-lo. E Paulo não o conhecia. Lembrei da ovelha perdida, da dracma perdida. Paulo
foi procurado, e ele diz assim: este irmão me reanimou várias vezes, e ele nem se envergonhou da minha prisão, ele foi meu amigo. A atitude de Onesíforo ficou registrada nas palavras e na Bíblia Sagrada. Ele aparece mais tarde. O significado é aquele que traz proveito, ou aquele que dá lucro. Há momentos na nossa vida que Deus nos surpreende. Sentimos sozinhos, mas Deus manda alguém como se fosse um anjo, sem esperar, e acalma o nosso coração. Você lembra de alguma experiência que aconteceu com você? De alguém que apareceu do nada, em que você não esperava, no momento de perdas, e você foi consolado por esse Deus restaurador? Uma vez estávamos fazendo uma viagem, eu, Lloyd e as crianças. Adriana, Cláudia, Bruno e Rafael, os 4. Ali na estrada, numa das estradas indo para Mato Grosso do Sul. E os 2 pneus traseiros estouraram. E eu fiquei na beira da estrada, de madrugada. Pedi para as crianças saírem do carro e ficarem ali retiradas, por causa do perigo dos caminhões que passavam, né? Foi bem numa descida, numa lombada. E fui agora, Senhor. Daqui a pouco, ali na subidinha, vem um carrinho. Tac, 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 tac. E vinha fumaça, mesmo de noite, deu para ver aquela fumaça. Tac, tac, tac. Eu falei assim: pronto, não vou nem fazer sinal, porque esse daí não pode me ajudar. Ele parou: está precisando de ajuda? Ele disse assim: olha, eu estou sem os pneus aqui, 2 pneus, estava sem seguro. E ele disse: olha, eu estou vindo aqui da cidade atrás, porque eu compro carro quebrado e levo para a minha cidadezinha e vou arrumar. E ele estava com 1 litro de óleo. E o carrinho, em alguns quilômetros, tinha que parar e colocar óleo para chegar até o lugar. E ele falou assim: o dono que me vendeu o carro tinha alguns pneus. E falou assim: leva junto, eu não vou precisar mesmo. Eu tenho aqui 2 pneus. Bom, final da história, ele colocou os 2 pneus no carro. E eu disse: ele vai me cobrar o olho da cara, ele deve ser um desses piratas de estrada. E aí, quando terminou, eu falei assim: estou na mão dele. Quanto foi? Eu falei assim: Lloyd, espera aí que vamos ser assaltados. Ele disse: não foi nada não, eu ganhei esses pneus, agora eu sei para o que era. Entrou no carrinho, tac, 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 subi e foi embora. Nunca mais o vi. Nunca mais o vi. Que foi isto? Uma coincidência? Numa madrugada, numa estrada, numa história como esta, o que foi isto? E meus filhos testemunharam, e eles trazem isto no coração, de que Deus é o Deus do impossível, do improvável, e Deus nos surpreende nos momentos mais tristes, da dor e do abandono. Deus nos surpreende com pessoas que vêm, que não sabemos de onde, e nos aproxima, e nos busca, e nos cura nesta hora. Não é isto? Assim Paulo está sentindo. Eu estou aqui preso, fui abandonado, mas alguém apareceu e me reanimou, me fortaleceu, e ele buscou aqui na cidade de Roma até me encontrar. Amém. Deus é um Deus que é restaurador. Mais uma cena. Mais uma. 4, 9 e 11. Este Paulo idoso, enfermo, cansado do ministério, aprisionado, abandonado. O que ele diz no 4, 9? Timóteo, 2 Timóteo 4, 9. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia. Tito
para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. O que está acontecendo aqui? Paulo era mentor de muitos líderes. E esta mentoria traz algumas tristezas, porque às vezes investimos em tantas pessoas, pastor Marcos, e às vezes elas acabam indo embora. Ou porque receberam um convite. Desculpe, pastor Naum é pastor aqui na igreja, pastor auxiliar. Aí você investe num pastor, vem, cuida dele, sustenta. E daqui a pouco não chega assim, eu estou indo embora, receber um convite para uma outra igreja e nos abandona. Já aconteceu isso, pastor Marcos, no seu ministério? Outro você cuida desde cedo, leva, ensina, discipula. Eu não quero mais não, vou embora, vou voltar para o mundo. Paulo preso, sem amigos, e agora aqueles em que ele trabalhou como mentor de liderança, cada um foi para um canto trabalhar. Eu vou ficar perdendo tempo com Paulo, velho, carcomido, doente, preso. Eu vou cuidar do meu ministério. E aí está Paulo sozinho. Ele, o grande ensinador, o grande discipulador, o apóstolo de vários filhos na fé, sem nenhum deles, sem o seu colegiado, sem aqueles em que ele estava ministrando, que investiu tempo, dinheiro, dons para o crescimento desses obreiros. Um desertou da fé, o outro foi para um convite missionário, o outro foi pastorear, só ficou um, o Lucas, o médico. Então mostra que a situação de Paulo estava muito pesada mesmo, porque o médico precisava ficar aí cuidando dele. Talvez Lucas até quisesse ir embora. Eu não vou deixar Paulo sozinho, ele precisa de um médico. E aí ele diz assim, nesta hora em que os mentores, em que ele não tem ninguém, ele, perdas e perdas, ele olha, opa, Timóteo, vem cá, vem estar comigo e traga Marcos, aquele que ele brigou com Barnabé na primeira viagem missionária, aquele a quem ele se desvencilhou no momento do ministério. Traga Marcos, porque ele será para mim muito precioso. O que é isto? Para o líder cristão, para a mulher cristã, o homem cristão, as perdas não significam o fim, mas o recomeço. Há outras pessoas que estão ao nosso redor que precisam ser discipuladas. Há uma geração que está nascendo, há uma juventude que está aqui entre nós, e eu preciso exercitá-los, eu preciso treiná-los, eu preciso capacitá-los, eu preciso ministrá-los, eu preciso mentoreá-los. Esta é a função da igreja. E não ficar chorando as perdas e o desespero. E Paulo, então, não fica na defensiva, não desiste, ele pede, ele grita, ele chama, ele recomeça a sua vida de mentoria. Vem, Timóteo, traga Marcos, vamos começar de novo a nossa escola de obreiros. Paulo foi humilde para ajuntar no momento em que houve o espalhar da graça de Deus. Igreja, vamos em frente. Diante das perdas e das dores que sofremos, Deus é um Deus que olha para frente e não para trás. Olha aqui o povo de Deus ser unido. Alguém que precisa de mentoria, alguém que precisa do seu aconselhamento, alguém que precisa da sua liderança. Não desista e não fique chorando aqueles que o abandonaram. E por fim, concluindo, mais uma perda, mais uma. 4:16. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou.
Pelo contrário, todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os povos a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Oh, Senhor! Em tempos de sensação de perder tempo com pessoas, olhe para novas oportunidades. Mas em tempo em que você é abandonado na sua defesa, em que ninguém quer advogar, em que você sofre injustiça, perda de dignidade, ele olha e diz, não tem ninguém na minha defesa. Mas aí vem o poder do Deus restaurador. Embora ele está olhando de um lado as perdas, do outro lado ele está vendo a graça restauradora. E o texto diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e me livrou da boca do leão. Oh, meu irmão, minha irmã, lembre disso. O Senhor está ao nosso lado. Mesmo que você se sinta na maior solidão, na maior tristeza de perdas, o Senhor está ao seu lado. E tentação nenhuma será capaz de tirá-la da comunhão, da graça do Senhor. Paulo não perdeu. Quem perdeu foram aqueles que aprisionaram Paulo. Paulo não perdeu. Quem perdeu foram aqueles que abandonaram a Paulo. Paulo não perdeu. Quem perdeu foram aqueles que desertaram a sua mentoria. Paulo não perdeu. Quem perdeu foram aqueles que o desampararam na defesa. Porque ele tinha certeza desse Deus restaurador, das promessas do Senhor, do Deus que surpreende, do Deus que envia outras oportunidades e de um Deus que nunca nos abandona e está sempre ao nosso lado. Em tempos em que você pode perder ajuda, lembre-se da presença constante de Deus em sua defesa, minha igreja. Curve a sua fronte. Ore ao Senhor. O que você está sentindo de perda? Peça que o Senhor desvie o seu olhar e o restaure, surpreendendo você nesta manhã. Na pandemia perdemos muitas coisas, saúde, emprego, amigos. Mas alguém disse que o homem se constrói a partir de suas perdas. Ore ao Senhor. O que Deus está falando ao seu coração? Ó Pai, nesta manhã, derrama o teu Espírito restaurador. Porque o Senhor restaura aquilo que perdemos e o Senhor nos restaura nas nossas perdas. E o apóstolo Paulo se revela nesta carta a tua graça. Ele revela as suas dores e as suas perdas, mas para cada uma delas, Ele revela o teu poder e a tua presença restauradora. Por isso nós louvamos o teu nome nesta manhã, porque o teu Santo Espírito nos visita, restaurando corações, restaurando famílias e restaurando a igreja. Assim nós agradecemos e assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.